Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Silvia Brusetti, eu sou nutricionista e eu tô aqui hoje para te falar sobre o Whey Protein. Por que é um suplemento tão procurado e tão usado pelas pessoas que fazem atividade física e também em outras situações na nossa vida cotidiana também, que eu vou explicar já para você, tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir para você assinar o meu canal, deixar a sinetinha ativada, né? Compartilhar esse vídeo com as pessoas ou com um grupo de amigos que você acha interessante e não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo para mim, tá bom? Porque através desse comentário é que eu vou saber se eu estou no caminho certo, qual assunto você gostaria de estar escutando, que eu estivesse conversando aqui com você, tá bom? Isso é bastante importante para mim, então deixa seu comentário. Tá joia? Combinado assim? Então vamos lá, vou explicar para você o que é o Whey Protein. Bem, o Whey Protein, ele também é conhecido como as proteínas do soro do leite, ok? E elas são retiradas da porção aquosa desse alimento, né? E que é obtido através do processo de fabricação do queijo. Durante muitos anos, lá antes da década de 70, essa porção aquosa ela era desprezada pela indústria, né? Até que surgiu um médico, o Dr. Pavo Airola, em 1971, no início da década de 70, que passou a utilizar essa porção aquosa do whey, e aí ele passou a perceber a importância, principalmente nos tratamentos de prevenção de quadros como flatulência, obstipação intestinal e também de putrefação intestinal, tá bom? Já se sabe que as proteínas do Whey Protein elas são altamente digeríveis, né? São de muito fácil digestão e são também rapidamente absorvidas pelo nosso corpo, pelo nosso intestino, ok? E também apresentam um grande número de minerais, de proteínas de alta qualidade e de alto valor biológico, além de vitaminas, tá? No mercado existem 3 tipos de Whey Protein, que é o Whey Protein hidrolisado, o Whey Protein concentrado e o Whey Protein isolado, ok? E eu vou explicar para vocês cada um deles, tá? O concentrado é aquele que apresenta até 89% de proteína na sua composição. Ele contém também minerais e uma pequena quantidade de um açúcar chamado lactose, que é um açúcar presente no leite, e um pouco de gordura. Existe o Whey Protein isolado, que pode apresentar uma concentração de proteínas, de aminoácidos, de 90% até 95%. E tem pouquíssima quantidade de lactose e uma grande gama de proteínas, ok? E tem o hidrolisado. O hidrolisado é aquele que contém 100% de proteína, ele só contém aminoácidos na sua composição, tá? E é um tipo de suplemento que passa por um processamento bastante diferente dos outros, né? De forma que as proteínas desse whey elas já estão prontas para serem absorvidas. Lembrando que uma proteína ela é formada por um conjunto de aminoácidos. Então, todos os aminoácidos que estão ali nesse Whey Protein hidrolisado já estão prontos para serem absorvidos, já estão quebrados, né? Eles já passaram por uma hidrólise. Então, a absorção vai ser muito rápida. Porém, é um dos wheys mais caros que existe, se não for o mais caro. Ele tem um custo bastante elevado, tá bom? Bem, o Whey Protein geralmente ele apresenta uma ótima digestibilidade e tem um baixo teor alergênico também, né? E apresenta também uma excelente gama de aminoácidos, né? Como o perfil de aminoácidos que o Whey Protein que ele apresenta é um perfil bastante específico, né? Vale dizer que os aminoácidos que ele contém são super parecidos com os aminoácidos ou as proteínas ali do músculo esquelético, tá? Além de ser um excelente suplemento anabólico, quer dizer, que participa muito da formação muscular,
tá? Que isso eu já vou explicar já já para vocês, tá bom? O Whey Protein, ele tem um grande teor de aminoácidos essenciais, né? E ele vai conter aí 3 aminoácidos que são de cadeia ramificada, que é o BCAA. São a isoleucina, valina e leucina, tá? Que acaba representando aí 35% dos aminoácidos essenciais nas proteínas musculares. Por isso que muitas vezes é suplementado com BCAA, mas eu vou te explicar que nem sempre isso é necessário, tá? Primeiro que esses aminoácidos, o BCAA, eles atuam de uma maneira muito forte, posso dizer assim, específica na síntese proteica, né? E melhorando essa síntese proteica, que vai ocasionar um aumento dessa massa muscular, com isso você tem uma redução da massa gorda ou da gordura corporal, tá? Porém, não há necessidade de você suplementar, desde que você possa verificar se o Whey Protein que você está comprando, ele tem, primeiro, a composição química do produto, que é essencial, isso é uma exigência da Anvisa, e segundo, ele tem uma tabelinha descrita assim, aminograma. Ali ele vai mostrar todos os aminoácidos que contém o produto. E se tiver isoleucina, valina e leucina na proporção para 2, para 1, para 1, essa proporção pode ser diferente, até maior, mas se ele já tiver, não há necessidade de suplementar, ok? Vale lembrar também que a gente encontra esses aminoácidos nos produtos de origem animal de alto valor biológico, como as carnes, os ovos, o leite, o peixe, ok? Queijos e iogurtes, nós vamos encontrar esses aminoácidos, tá? E no próprio Whey Protein, como já estou dizendo aqui para vocês, né? Hoje em dia, o Whey Protein ele é usado não apenas no esporte, mas em várias áreas da medicina, né? Da nutrição clínica, como por exemplo, quando a pessoa vai ficando mais velha, por volta dos 45, mais ou menos, 50 anos, já começa a haver uma diminuição da massa magra, da massa muscular no seu corpo. Então, o médico que acompanha essa pessoa sempre vai indicar, faça uma atividade física, né? Por quê? Porque existe uma perda natural que pode ser de até 8%, ou em alguns casos até mais, porque muitas vezes a pessoa fica muito tempo parada, nem mal anda, né? Então é muito importante você fazer uma atividade física e você podendo incluir a musculação, que geralmente é vista assim, eu vou puxar peso, não tenho paciência daquilo, aquele número de repetições, aquilo é de extrema importância. Por quê? Porque é um estímulo para o músculo, e esse estímulo é o que vai fazer o aumento da massa magra ou da massa muscular. Então, quando eu faço esse estímulo, o que vai acontecer? Eu vou estar desalinhando as minhas células musculares. E aí o meu organismo, para se proteger, ele vai novamente realinhar essas células, ok? E com isso ele aumenta de tamanho. Porém, eu tenho que dar um carboidrato, porque senão essa proteína que eu estou ingerindo com o Whey Protein, na forma de Whey Protein, o que vai acontecer? Ela acaba realinhando e o músculo não cresce, então acaba virando uma fonte de energia. Então tem que dar proteína e tem que dar carboidrato para dar energia, para aumentar esse músculo e refazer esse músculo, que é a biogênese muscular, e a proteína, que é a responsável em dar esse realinhamento muscular e com isso aumentar o músculo, tá bom? Ok? Por isso que é super importante. Existem outras formas de você fazer também esse aumento de massa muscular. A hidroginástica é uma delas, porque você tem que empurrar a água, e a água é mais densa que o ar e ela é pesada. Então você usa aparelhos específicos, que é bem interessante. Você pode usar o Pilates também, aquelas camas de Pilates também vão ajudar bastante, né? E outras modalidades esportivas que existem por aí também pode estar vindo ajudar a melhorar essa performance muscular,
ok? Bem, eu também vou utilizar o Whey Protein na cirurgia bariátrica, né? Porque a pessoa ela vem perdendo peso num tempo muito curto, geralmente perde de 15 a 17 quilos, às vezes até 10 quilos no primeiro mês, e com isso existe perda de massa magra ou perda de massa muscular. Então a gente suplementa com o Whey Protein para evitar essa perda, e essa suplementação ainda continua, porque você vai acompanhando, fazendo a bioimpedância, onde você vai poder visualizar, poder saber como é que está essa massa muscular, como é que está a quantidade de gordura, de forma até que a pessoa também possa estar comendo comida de verdade, né? Então o whey, como é fácil e rapidamente absorvido, ele vai ajudar muito nesse primeiro, segundo mês aí dessa pessoa que fez a cirurgia bariátrica, ok? Existe também um outro caso em que a gente usa muito o whey protein nas pessoas que ficam muito tempo acamadas, né? Às vezes existe uma quebra de algum osso da perna, né? Ou de quadril, que isso é muito comum em pessoas mais velhas, né? E elas ficam pelo menos 30 a 40 dias acamadas, tá? Então a gente entra com o whey protein, porque vai existir uma perda de massa muscular, e aí o fisioterapeuta vai estar junto ali para poder estimular, através dos exercícios, de estimular esse músculo, e com o whey protein que está recebendo, além de uma alimentação toda balanceada, vai diminuir essa perda de massa muscular. Então isso melhora muito bem, né? Mas a gente também usa muito o whey protein onde quem faz atividade física muito intensa, não é? E no atleta, tá? Por quê? Porque a quantidade de nutrientes que ele vai precisar ao longo do dia vai ser muito maior do que aquilo que a alimentação consegue fornecer. Então é de extrema importância nós suplementarmos esses dois tipos de esportistas, né? E para que ele tenha uma performance aí no exercício e que ganhe hipertrofia para poder desempenhar melhor até as suas atividades esportivas, tá? E muitas vezes quem é atleta, nós acabamos suplementando com também carboidrato, por exemplo, uma maltodextrina, é bastante comum isso, tá? Bem, quem faz corrida, né? Ou quem faz treino de hipertrofia, geralmente é colocado na alimentação a suplementação com o whey protein também, tá? E existem outros casos também que a gente acaba utilizando o whey protein quando a pessoa ela tá bem, ela tá saudável, porém ela tá com um IMC abaixo de 18,5, totalmente saudável, mentalmente e organicamente também. Então também nós entramos com essa suplementação, mais uma suplementação de carboidrato, tá? Mas voltando para o atleta, né? Voltando para a pessoa que faz muita atividade física, é importante fazer um treino muscular, ou seja, uma musculação, para poder proteger aí joelhos e articulações e tendões, que é bastante interessante, né? E também para poder promover aí esse aumento da massa magra, que é outro importante. Então, quando você treina, é muito importante você estar alinhado a alimentação com o treino, porque muitas vezes a pessoa, ela vem no meu consultório, ela está utilizando uma série de suplementos, mas a alimentação não está adequada, nem em qualidade, nem em quantidade. Então nós fazemos um cálculo específico para aquela pessoa, deixamos o suplemento que é essencial e que é necessário, e aí ela começa a apresentar uma performance, ela começa a apresentar melhor rendimento e começa a atingir a massa magra necessária e que estava querendo. Ok? Tá bom? Então, por isso que vale a pena a gente mencionar aqui que a alimentação sempre é individual e única, quer dizer, ela é sempre prescrita para um determinado indivíduo, difícil você fazer de uma forma ampla, principalmente na nutrição esportiva, né? Tem que se saber exatamente quanto está comendo de proteína, quanto está comendo de carboidrato, quanto está comendo de gordura, tá bom? É super importante, tá?
também é bastante comum a gente ver no consultório pessoas que só comem proteína e que fazem atividade física e não tem qualquer performance no exercício, não consegue atingir aquele aumento de massa muscular, né? Então ele abomina, só come proteína, né? Vale dizer que os nutrientes eles têm que estar de uma forma adequada para nós podermos ingeri-los. Então existe uma proporção adequada de proteína, uma proporção adequada de carboidrato, uma proporção adequada de gordura e fibras também, que são os macronutrientes aí. Porque senão, se a pessoa ela tá muito só come proteína, algumas vezes, como já tive casos de pessoas que tiveram problemas renais. Tá? Então nós temos que ter a proporção adequada na nossa alimentação. Não é o excesso de proteína que vai fazer o seu músculo aumentar, e sim o estímulo que ele recebe e a alimentação que você vai dar para esse músculo, ok? Tudo numa proporção adequada, quantidade correta, ok? Isso é muito importante. Por isso que é importante a pessoa que quer ter performance no exercício, quer fazer um bom treino, quer fazer uma boa prova, né? Mesmo que ela não seja um atleta, mas que participe de provas, o que acontece? Ela é quase um atleta, mas na verdade ela faz um treino aí de 2 horas por dia e não é como um atleta que faz de 5, 6, 7 até 8 horas, dentro da situação que ele está, né? Numa pré-competição, ou até mesmo se preparando, né, para a competição alguns meses antes, tá? Então isso é muito relativo. O atleta ele vive exclusivamente do esporte e a pessoa que é esportista da atividade física, tá bom? Então é muito importante que a atividade física junto com a alimentação estejam alinhados para você conseguir o resultado que deseja e que é super possível, que vai te dar um super desempenho, vai te dar a performance, como eu tenho comentado, e chegar ao resultado que tanto as pessoas desejam, tá bom? Então, procure uma nutricionista esportiva, uma nutricionista consegue fazer esse cálculo, mas a nutricionista esportiva, ela tem a especialização e vai poder te assessorar melhor ainda. E também tem um médico do esporte que pode te dar aí uma boa assistência, tá bom? Então essa foi a mensagem de hoje, eu espero que você tenha gostado e deixe aí seu comentário, dá uma dica aí de tema que você gostaria que eu conversasse com você, tá bom? E é muito importante para mim saber se você tá gostando, se não tá gostando do tema, se foi válido, se não foi, tá? E deixa dicas do que você gostaria de saber, tá certo? Um super beijo para você e até o próximo episódio. Eu te vejo lá. Até, beijos!